estabelece a santa união de amor com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria teus lábios a cantar. Mundo deste dia a quem nos quer salvar. Unidos celebremos autor da salvação, ó tua desprezemos a eterna redenção, por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortuna ao seu verbo nos conduz, transbordem de alegria teus lábios a cantar, no fundo deste dia a quem nos quer salvar. Bom dia, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, para mais esse momento de estudo, mais esse momento onde nós nos encontramos aqui na página do Distrito do Rio de Janeiro, para conversar um pouquinho então sobre alguns temas pertinentes para nós cristãos, para nossa igreja e também para nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de estudo e de meditação. E para começar então esse momento, esperando também os nossos irmãos, até os nossos irmãos irem entrando e irem acessando o link, vamos cantar uma música, e a música é Uma Centelha Só. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir.
Estou aí, bom dia a todos, queridos irmãos, saudando aqui a nossa irmã Ana Paula Santos, seja muito bem-vinda, também ao pastor Jonas Flor, que está desejando bom dia para todo mundo, abençoado estudo, a Aparecida Batista, também a Eliane Louise Reim, ao Clóvis Albuquerque, irmão aqui da Céu Paz da Tijuca, ao nosso querido irmão do Mensagens Diárias, que em todos os nossos estudos sempre está desejando um bom dia e um abençoado estudo para todos nós, a querida Dona Edith, lá da missão de São Gonçalo, que também está desejando um bom dia, o pastor Martiriano Santos, desejando um abençoado estudo e um bom dia também para todos, a Cléia Laurert, desejando um bom dia também, e também o seu Valdemar Hoffman, que também está desejando um bom dia e um bom estudo bíblico, então, para todos nós. Aqui também a Márcia Gorgonha também está desejando um bom dia. E para começar, então, esse nosso momento de meditação, vamos invocar a presença do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, o nosso estudo sobre hoje é sobre as redes sociais, como elas impactam na vida do cristão e também na vida da igreja. Ontem eu acho que todos vocês, imagino que todos vocês, quando sofreu aquele apagão do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, das empresas que fazem parte do grupo então do Facebook, né? Aconteceu aquele apagão então e a gente ficamos como quando acontece isso, né? Queremos talvez mandar uma mensagem ou então resolver algum negócio que a gente estava fazendo, ou então estávamos com um problema e aconteceu o apagão do WhatsApp e a gente não conseguiu então resolver esse problema de maneira tão rápida, tivemos que fazer algo que talvez muitas pessoas perderam o costume, que é de discar o número do celular em vez de mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Face. Talvez a gente viu uma publicação bonita um tempo antes e queria compartilhar ela no grupo da nossa família e a gente não conseguiu compartilhar. Enfim, aquele apagão que aconteceu ontem das redes sociais foi algo então que com certeza a gente sentiu um impacto na nossa vida, porque hoje em dia, com o avanço da comunicação, com o crescimento da era digital, o crescimento das redes sociais, nós ficamos muito dependentes delas. Nós ficamos muito dependentes porque nós começamos a resolver os nossos problemas, resolver alguns negócios, nós começamos a trabalhar, as redes sociais viraram uma ferramenta na nossa vida. E nós, de certa forma, somos sim dependentes dela, para falar com os nossos irmãos, para falar com os nossos familiares, e para o nosso trabalho, para a nossa vida como um todo. Nós usamos as redes sociais como um todo, em todas as esferas da nossa vida. E quando nós falamos dessas redes sociais, desse mundo virtual, digamos assim, nós estamos falando de comunicação. E uma das definições mais simples de comunicação se remete ao significado da palavra, que é o quê? Que é tornar uma ação em algo comum, fazer uma ação de algo comum. Alguém já disse uma vez que relacionado com essa palavra, comunicação, seria mais ou menos como comungar sentidos. E de fato nós buscamos o tempo todo mostrar aos outros como são relevantes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas aspirações, aquilo que nós sonhamos, mas também aquilo que nós não gostamos, as nossas aversões, as nossas críticas e muitas vezes até os nossos julgamentos. Nós buscamos então o tempo todo nos comunicar com as pessoas. E a comunicação é sempre uma tentativa de conquista, uma tentativa de persuasão, mesmo quando nós não percebemos. A comunicação, ela entende a necessidade de nós estarmos com as outras pessoas, de nós percebermos quem realmente está conosco, quem está do nosso lado, desenvolvendo afeto e manifestando as relações com carinho, com amor, mas também com intrigas, com brigas e com discussões. Mas toda essa tentativa de comunicação, de conexão entre nós, ela encontra dificuldades.
E essas dificuldades nós podemos chamar de ruídos comunicacionais. São ruídos que acontecem nas nossas comunicações. E podem ser ruídos externos, que se colocam entre nós e aquilo que nós falamos, como a dificuldade de comunicação, aqueles errinhos que muitas vezes acontecem nas nossas transmissões do Facebook, nos nossos cultos online, que são, de certa forma, ruídos, são coisas que estão atrapalhando a nossa comunicação. Mas também existe os ruídos internos, que fazem parte do caráter de quem emite ou de quem está tentando se comunicar, está tentando passar uma mensagem. Como todos nós, como eu e vocês, somos falhos e pecadores, também nós nos mostramos incapazes de comunicar perfeitamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos e até mesmo o Evangelho, a boa nova da salvação. Muitas vezes nós interpretamos errado aquilo que as pessoas falam para nós. E muitas vezes nós também damos a entender muitas coisas com as nossas falas. Então existem muitos ruídos de comunicação por causa do pecado que está dentro do nosso coração. E hoje em dia é muito comum dizer que nós vivemos na era da comunicação. Ou então uma sociedade que está muito voltada, está muito centrada nas mídias sociais. Mas é sempre bom lembrar que desde o começo da humanidade, o ser humano ele sempre gostou de criar ferramentas. E de nessas ferramentas depositar a sua criatividade, os seus pensamentos, o seu aprendizado e a sua memória. Nós vemos com o passar do tempo as invenções do alfabeto, das letras, dos desenhos, que eram cravados então em pedaços de couro, pedaços de pedra, depois no papiro e depois então no papel. Milênios mais tarde, então, nós temos, até mesmo na Reforma Protestante, o uso da imprensa para então conseguir levar a palavra de Deus de forma acessível para todas as pessoas. Nós passamos cada vez mais a aperfeiçoar isso. E junto com esse aperfeiçoamento veio a aceleração. Tudo ficou muito acelerado. Hoje em dia nós recebemos comunicações de forma muito rápida. Nós recebemos notícias, recebemos imagens, recebemos aqueles vídeos engraçados no grupo da família e recebemos também a palavra de Deus através das redes sociais da nossa igreja de maneira muito rápida. E nesses últimos anos, esse processo de comunicação, de compartilhamento e de divulgação de pensamentos, divulgação de desejos, de sonhos e também de injustiças, de brigas e intrigas, ele tem se tornado muito complexo. A comunicação se tornou algo muito complexo na nossa vida, por mais que nós não percebemos isso. Ao longo de todas essas transformações, o jeito com que nós nos comunicamos, ele foi então se modificando. Nós tínhamos culturas centradas em imagens lá no passado. Depois vieram os tempos mais literários e agora nós vivemos uma dinâmica muito grande, uma fusão de formatos. Ou seja, nós temos às vezes textos muito grandes de puro conteúdo, textos multididáticos com várias imagens, com vários vídeos, áudios. A relação entre quem está emitindo e quem está ouvindo, ou então quem recebe as informações, também foram se tornando mais complexas e muito variadas. E é verdade que do ponto de vista da comunicação, os receptores das mensagens nunca foram estáticos ou passivos. Nós, por exemplo, quando nós recebemos uma mensagem e nós não temos reação nenhuma, ao longo de toda a história da comunicação, sempre quando mensagens eram anunciadas, havia então também uma reação daqueles que estavam recebendo essas mensagens. Porém, hoje, essa manifestação ela é ainda mais reativa. As pessoas que estão recebendo as mensagens, as pessoas que estão recebendo as comunicações, elas são muito mais participantes, elas interagem muito mais em relação a tudo aquilo que elas estão absorvendo, estão ouvindo e estão lendo. Tudo no nosso mundo hoje em dia é produzido para circular,
e então vai sendo então aprimorado e vai sendo então contextualizado da forma em que a pessoa quer comunicar aquilo que ela quer falar. E por vezes o fato de haver tanta gente comunicando as coisas, tanta gente enviando mensagens, tanta gente colocando seus pontos de vista para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ver e possam também compartilhar, nós podemos nos perguntar, bom, será que não tem muita gente falando, escrevendo, digitando e pouca gente ouvindo? Lá em Mateus 13:9, o próprio Salvador Jesus já dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o apóstolo Paulo também lembra, como ouvirão se não há quem anuncie? Talvez hoje em dia seja até possível acrescentar, como ouvirão se estão ocupados demais em falar? E depois de dar todo esse abrangente da comunicação, isso gera desafios muito grandes para a nossa vida como cristãos e também para a vida na igreja como um todo. E esses desafios são muito grandes. De como que a igreja pode transmitir o evangelho de melhor forma para as pessoas? Como nós cristãos podemos testemunhar a nossa fé através das redes sociais, daquilo que nós compartilhamos, daquilo que nós digitamos e daquilo que nós falamos? E quando nós falamos sobre esses vários desafios de compartilhamento, de estratégia, nós também temos que lembrar de como as redes sociais, elas afetam a nossa vida. Muito nós temos refletido sobre o comportamento do cristão e também o comportamento das redes sociais. E levando em conta as inúmeras mudanças ocorridas no mundo, talvez exista uma pergunta. Será que o uso das redes sociais, a conscientização das redes sociais de como usar de forma correta, agradável, para glorificar a Deus, ela deve então ser só uma decisão pessoal? Ou então a igreja ela deve ensinar, deve orientar e deve instruir as pessoas de como usar as redes sociais? E quando nós falamos sempre que a igreja ela tenta instruir, ela tenta ensinar, nós nunca falamos que a igreja ela impõe regras na vida das pessoas, mostrando que, bom, você vai ter que cumprir uma lista gigante de coisas e se você não fizer isso, você vai ser afastado da nossa igreja ou algo do tipo. Mas é de fato que hoje em dia muito do que é usado na rede social, eles são usados de maneira negativa. E muitas vezes nós usamos as redes sociais de maneira negativa e muitas vezes nós gastamos o nosso tempo em aplicativos, em redes sociais, gastamos nosso tempo muito centrado nas telas dos nossos celulares, dos nossos computadores e nos esquecemos muitas vezes de viver a nossa vida. E a igreja, então, eu acredito que ela deve agir como uma prestadora de serviços às pessoas, não como uma empresa de serviços e LTDA, mas sim promovendo o uso consciente das mídias, tentando neutralizar possíveis danos na vida das pessoas e danos que muitas vezes são irreparáveis. Existe um evento muito silencioso que acontece no uso das redes sociais e no uso dos meios de comunicação hoje em dia. Existe um ruído muito silencioso entre o usuário e as redes sociais e que pode gerar muitos estragos se não for levado a sério. É o fascínio pelas telas. Em todo lugar há alguém com a cabeça inclinada e seus dedos deslizando na tela de seu celular, aficionados por algo a mais. E eu lembro aqui o texto de Provérbios 27, versículo 20, que diz assim: o único problema é que os olhos do homem nunca se satisfazem. E isso nos tem levado a um vício hoje em dia, que se chama nomofobia, que é um vício, uma doença mental, uma dependência do celular, ou dependência do uso e de ficar centrado nas telas. E sem falar de outras coisas, isso afeta muito os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso estudo e também a nossa vida como cristão e como igreja.
existe uma instituição chamada We Are Social, né, que é da HotSuite, e ela mostrou que o brasileiro passa em média 9 horas do dia conectado à internet, sendo que 3 horas e 31 minutos são dedicados somente às redes sociais. Então a gente consegue ver como que o uso das redes sociais tem uma grande participação na nossa vida e no nosso dia. E agora, falando como igreja, falando como cristão, as redes sociais, elas podem afetar a nossa vida espiritual. E quanto à vida espiritual de nós como pessoas, será que sobra tempo para nós? Sobra tempo para Deus nessa nossa agenda tão comprometida com as redes sociais? Tony Henkin, no seu livro A Guerra dos Espetáculos, de 2020, ele aponta que esses momentos de intimidade com Deus, muitas vezes eles estão sendo roubados pela mídia digital. E que a culpa da falta de oração, certamente não é das mídias, mas é do coração das pessoas. E ele tem uma frase que ele diz assim em seu livro: nas pequenas brechas de tempo em meu dia, com minha atenção limitada, estou mais pronto a conferir ou alimentar as minhas redes sociais do que estou disposto a orar. Por causa da minha negligência, Deus fica cada vez mais distante de mim na minha vida. E talvez esteja aqui um dos pontos mais críticos de todo esse cenário e que merece a nossa atenção. Pois o esfriamento da nossa fé, a falta de viver a nossa fé, de nos relacionarmos com o nosso Deus, com os nossos irmãos em comunhão, isso muitas vezes abre uma lacuna enorme para as diversas obras da carne. E hoje em dia nós temos visto como cristãos estão sendo consumidos pelos problemas que estão acontecendo com as redes sociais. Nós vemos casos chocantes de pessoas que muitas vezes compartilham imagens que elas não queriam compartilhar. Elas compartilham coisas que elas não queriam compartilhar. E muitas vezes essas coisas que elas fazem nas redes sociais ou que elas fazem na tela do seu celular acabam escapando e vazando para todo mundo. E esses são alguns casos, algumas coisas que nós podemos apontar e que nós, como igreja, estamos muitas vezes assistindo de camarote. Nós estamos vendo muitos escândalos e muitas coisas no meio cristão, no meio evangélico e, por que não, até mesmo no meio luterano. Mas é muito importante falar que nós não estamos aqui para julgar as pessoas, julgar os erros delas e julgarem os seus pecados. Mas nós estamos aqui para amar. Como que nós julgamos? Nós julgamos quando nós compartilhamos a mensagem, revelando a queda do nosso irmão. Nós julgamos quando lotamos o campo de comentários das redes sociais, manifestando a nossa repulsa pelo pecado alheio. E julgamos quando nós condenamos as pessoas pelos seus atos, pelo que elas fizeram. E ao nos deparar com essa triste realidade, nós não podemos nos omitir. A igreja, ela tem sim um papel importantíssimo na educação cristã das pessoas, incentivando então elas ao uso consciente das mídias sociais, e não só das mídias sociais, como de todas as coisas da nossa vida. Sejam moderados em tudo que vocês estão fazendo. Nós, como cristãos, como igreja, nós não temos um modelo ou, digamos assim, algo de como nós devemos nos comportar na rede social e esse é o nosso padrão e todo cristão tem que se comportar, tem que compartilhar isso e tem que fazer aquilo na sua rede social. Eu não acredito que as pessoas que muitas vezes cometeram erros nas redes sociais ou coisas que vieram a fazer e falar que foram julgadas pelas outras pessoas, não acredito que muitas vezes elas fazem tudo isso de maneira premeditada. Eu acho que todas as pessoas elas são vítimas dos seus pecados, mas esse vítima não é de vitimismo ou então, coitadinha daquela pessoa, ela tem, coitada, como que ela pode fazer algo bom se tem um pecado dentro do coração dela?
Mas esse sentido de vítima é que o pecado, ele nos ataca. O pecado, ele vem para tentar acabar com a nossa vida, para tentar nos afastar de Deus, para fazer com que nós sejamos condenados, com que a nossa fé ela seja esfriada, com que o nosso convívio com os nossos irmãos seja esquecido. O pecado está aqui para nos afastar de Deus, nos afastar da comunhão com o nosso Senhor, da comunhão com o nosso Salvador. Não demorou muito tempo para nós vermos como as redes sociais elas impactaram de grande forma na vida da igreja e na vida do cristão. E hoje em dia, com a pandemia, o uso das redes sociais se tornou algo excelente, principalmente para a comunicação do Evangelho. Muitas pessoas em muitas igrejas elas são alcançadas pelas redes sociais. Muitas igrejas usam as redes sociais para alcançarem as pessoas, levando o Evangelho verdadeiro da salvação pela fé somente em Cristo Jesus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Seria uma ironia muito grande estar aqui somente julgando e criticando e apontando os erros das redes sociais, sendo que nós estamos no estudo bíblico online pelo Facebook. As redes sociais, elas têm sim um grande proveito para a nossa vida como cristão e também para a nossa vida como igreja. Mas é muito importante nós nos lembrarmos de como nós devemos ser conscientes com o uso das redes sociais. Que muitas vezes, ao invés de nós compartilharmos o amor cristão, compartilhamos palavras de paz, esperança, de vida e salvação, nós compartilhamos morte e desgraça. Lembremos sempre que nós, como cristãos, nós somos, como o pastor Jonas disse num sermão que ele fez aqui na comunidade Seu Paz, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós podemos até estender a Bíblia que o mundo dá o like, compartilha e que envia também para as outras pessoas. Nós, como cristãos, podemos usar as redes sociais de maneira consciente, de maneira que glorifique a Deus, quando nós transmitimos o verdadeiro Evangelho da salvação para todas as pessoas. Não significa que agora em diante nós só vamos usar as nossas redes sociais para compartilhar versículos bíblicos, para compartilhar palavras de salvação, para compartilhar somente coisas da igreja, mas para que nós pensemos no que nós estamos compartilhando. Se nós muitas vezes estamos atacando, julgando e fazendo coisas que vão ferir a nós e ferir ao nosso próximo. Queridos irmãos, que todos nós possamos usar as redes sociais de maneira que glorifique ao nosso Deus e ao nosso Salvador. E é essencial lembrar quem é o Senhor da comunicação. Nosso Deus, Ele se comunica desde o princípio. Primeiramente, Ele se relaciona consigo mesmo, na Trindade, que é algo que através da nossa razão nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos entender e nós não conseguimos compreender. Ele é um Deus que criou todas as coisas comunicando por Sua palavra. Alguém que não se calou quando nós caímos em pecado, mas se comunicou, efetuou um plano da salvação para nós. E em Cristo, a palavra encarnada e palpável, Deus nos comunicou o seu amor, a sua redenção e a sua salvação. E Ele refez uma conexão que antes parecia impossível de se restaurar. Nas Escrituras é o Espírito Santo que muitas vezes é descrito em termos de comunicação. Ele é o Consolador, o mensageiro de Deus, aquele que continua a comunicar até os fins dos tempos. É muito importante nós sermos humildes quanto à nossa capacidade de nos comunicarmos, de compartilharmos e de nós vivermos nas redes sociais de maneira plena e de maneira agradável. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que falhamos muitas vezes nas comunicações, mas nós também devemos saber, devemos crer que nós temos um Senhor e Salvador que é perfeito comunicador e que através do Espírito Santo ajuda cada um de nós a levar a mensagem do Evangelho e da salvação para todas as pessoas. Isso aí então, meus queridos irmãos, seria esse um breve estudo
para o dia de hoje. Vou ler então aqui alguns comentários. A Leia Cier Hoffmann deseja um bom dia a todos. A Cristiane Close, bom dia, que está nos acompanhando. Ao pastor Gilberto Crick, ao Luiz do Cristo para Todos, também a Cleia Laurete, a dona Conceição Teixeira, dona Roni Viana. O pastor Martiriano colocou alguns pedidos então de oração aqui também. E a dona Kátia Maria Vieira também estava nos acompanhando lá de Realengo, lá da comunidade do pastor Rua. Isso aí então, queridos e amados irmãos, vamos falar então com o nosso Deus em oração. Querido e amado Deus e Salvador, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de comunicar o Evangelho, de levar uma palavra de vida, consolo e salvação para todas as pessoas. Pedimos, Senhor, que nos ajude nessa tarefa de compartilhar o amor cristão, de compartilhar a Tua salvação para aqueles que ainda não a conhecem. Seja no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família e também no uso das redes sociais. Que o Senhor faça com que muitas vezes nós fiquemos dependentes de Ti, como Senhor e doador da vida. Querido e amado Deus, nós queremos Te pedir pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que também estão sofrendo com o vício das redes sociais, as pessoas que estão sofrendo com as doenças, as pessoas que estão sofrendo, tendo a sua vida muitas vezes debilitada. Que o Senhor possa amparar, cuidar e iluminar a vida desses nossos irmãos. O seu Álvaro Cini completou 81 anos nessa segunda, dia 4, e nesse momento de oração, então, nós queremos agradecer ao Senhor Deus por mais um ano do seu Álvaro Cini. Nós também, queridos e amados irmãos, queremos pedir para que o Senhor ampare a família do Senhor Daniel, que é nosso irmão lá da comunidade de Nova Iguaçu e Belford Roxo, que então faleceu nesta semana. Ele será sepultado, então, logo mais às 11 horas, em Paraíba do Sul, e pedimos então que o Senhor ampare toda a sua família, ampare todos aqueles que o amaram. Querido e amado Deus, tudo demais nós queremos te entregar nas Tuas mãos, pois Tu é o Senhor de plena e perfeita sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Isso aí então, queridos irmãos, agradeço a presença de todos vocês aqui nesse nosso momento de estudo bíblico e que nós então possamos compartilhar salvação, vida e que nós podemos então viver em comunhão com todos os nossos irmãos. Um abençoado dia então para todos vocês, tenham todos uma ótima semana, uma ótima quarta-feira e fiquem todos então com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos vemos então nos próximos estudos aqui na página do Distrito Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos, tenham todos uma ótima semana. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em Tuas mãos
Deus meu Senhor. Hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás